Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, continuando aqui, nosso quarto dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2, é o último bloco, terceiro bloco, e hoje estamos tratando aqui das cartas de Paulo, né? Acabamos as cartas de Corinto e as cartas aos Romanos. Então, terminamos e agora vamos para o último bloco mais curtinho, né? E a gente vai agora falar um pouco sobre as epístolas da prisão ou as cartas da prisão, tá bom? Eu separei aqui para vocês o material do Gundry, né? Peguei aqui partes que eu tinha da edição antiga e estarei reprisando aqui com vocês, mas na nova edição é a página número 498, tá bom? Então, abram o livro-texto de vocês no capítulo 14. Na versão anterior do livro-texto do Gundry, era o capítulo 16, tá bom? Então, segue a mesma ordem. Então, para facilitar agora a aula, nós vamos ler aqui as epístolas paulinas da prisão, porque só recapitulando, lembrando que as nossas aulas estão sendo gravadas, irmãos, nós estamos falando sobre as primeiras cartas de Paulo, gastamos alguns dias. Depois falamos sobre as cartas mais importantes de Paulo, concluímos no bloco anterior com Romanos, e agora entraremos no capítulo 14 da nova edição, ou no capítulo 16 da edição anterior, as cartas de Paulo escritas na prisão, tá bom? E vamos iniciar com aquela carta pequenina, que é Filemão. E a gente fecha a aula de hoje, e depois a gente dá sequência a partir de então, tá bom? Então, abram aí na página 498 do livro-texto de vocês, porque a gente vai ler um pouco o livro agora. A gente vai ler o livro. Ao invés de seguir o roteiro pelos slides, nós estaremos seguindo aqui o roteiro pelo livro-texto, tá bom? 498. Alguma dúvida, alguma pergunta do material anterior, meus irmãos? Tranquilo? Então, vamos lá. Beatriz, leia para nós o texto que está aqui na tela, por gentileza. Capítulo 16, as epístolas paulinas da prisão. Que representam o mesmo capítulo 14 da versão atual. Você leia, se você quiser ler na tela ou no livro, fica à vontade. É a mesma síntese, tá? Eu só coloquei na tela para facilitar. Tá. Página 400 e... A página 498, e aí, no caso, seria 499, porque a 98 está o capítulo 14, e uma foto muito linda, né? Mostrando ali umas pedras, e eu deduzo ser uma prisão, tá bom? Só um momento que eu tô achando aqui. Ah, tá. Ler direto do sumário? Isso, pode ler. Sumário. O aprisionamento de Paulo, Filemão. Apelo a favor de um escravo fugitivo. Colossenses. Cristo como cabeça da igreja. Efésios. A igreja como corpo de Cristo. Filipenses. Uma nota carinhosa de agradecimento e resumo. Aqui dando uma ideia do que nós vamos tratar, né? No caso das cartas paulinas da prisão, que são essas cartas, né? Tanto Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses, tá bom? Serão essas cartas. Filemão, Colossenses, Efésios e Filipenses, tá? E então, alvo de estudar e aprender, alvo de estudo, aprender. Leia para nós, Beatriz, no livro-texto. Sobre os diversos períodos de encarceramento nos quais Paulo provavelmente escreveu suas cartas da prisão, como as cartas da prisão estão interrelacionadas, sobre as circunstâncias que levaram Paulo a interceder junto a Filemão a favor de um escravo fugitivo, por que Paulo escreve à igreja de Colossos mesmo sem estar familiarizado com ela, sobre a natureza da heresia colossense, como se pode deduzir das correções de Paulo, sobre o destino da carta que provavelmente foi chamada de Efésios por equívoco, como a estrutura e a ênfase caracteristicamente teológica de Efésios podem ser comparadas à de Colossenses,
sobre o que inspirou a composição da Carta de Filipenses e sobre as atitudes e perspectivas de Paulo quando escreve aos Filipenses e sua preocupação pela igreja de Filipos. Nós lemos no livro atual, no capítulo 14, mas é essa síntese aqui que também eu publiquei para vocês, principalmente quem não tem o livro, né, que é a versão anterior. Agora, vamos ver aqui o aprisionamento de Paulo. Pode ler para nós, irmã, por gentileza? O próprio livro-texto. No livro mesmo? Pode ler no livro, porque na realidade você vai ver que muda poucas coisas. A nova edição, meus irmãos, é aquilo. Deixa eu fazer uma explicação até aqui para vocês e falar um pouco. Tem vezes, irmãos, que um autor, ele lança um livro e essa obra foi muito bem usada, mas a estrutura daquele livro, de repente, não foi tão bem aceita entre os seminários. E aí vêm os editores e reformulam. Mas, geralmente, eu gosto muito, né, de fazer essa ponte entre a versão anterior e a nova. Inclusive, essa versão que eu estou publicando na tela, eu tinha ela também. Eu emprestei para alguém, não sei onde foi parar. Como a maioria das vezes que eu empresto, eu acabo abençoando alguém, mas é óbvio, faço questão que me devolvam, né? Até porque os meus livros são instrumentos de trabalho e eu tenho muitas anotações. Mas, assim, algumas obras têm realmente uma nova edição ampliada e melhorada. Outras é só uma remanejada editorial. E aí, pastor Rai, eu acho interessante essas remanejadas, sabe? Porque, afinal de contas, o trabalho de um editor, ele acaba muitas vezes enxergando de uma forma onde o próprio escritor, ele por fazer os seus estudos, ele não consegue organizar tão bem. O editor tem essa visão mais artística e harmoniosa, a semelhança de um arquiteto, que pega tudo aquilo que está empilhado e coloca forma e coloca ordem, tá bom? Então, vai mudar muito pouco, né? Mas pode ler para nós, filha, por gentileza. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão compreendem as chamadas cartas da prisão, ou do cativeiro, assim denominadas porque Paulo se achava encarcerado quando as escreveu. Há 2 períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo, um em Cesareia, durante o governo de Félix e de Festo, em Atos 23 até o 26:32, e outro em Roma, enquanto Paulo esperava ser julgado perante César, em Atos 28, 30 e 31. Com o apoio da escassa tradição da igreja antiga, alguns estudiosos têm conjecturado outro período de aprisionamento em Éfeso, durante o prolongado ministério de Paulo ali. Paulo menciona frequentes aprisionamentos em 2 Coríntios 11:23, mas provavelmente referia-se a encarceramento de uma nova ou de uma noite ou pouco mais, como se verificou em Filipos, em Atos 16, versículo 19 ao 40. A posição tradicional atribuiu todas as chamadas cartas da prisão ao período de aprisionamento em Roma, mas a possibilidade de que isso tenha ocorrido em Éfeso ou em Cesareia, ao menos, não deve ser de todo descartada, em cada uma das epístolas da prisão. Então, aqui eu fiz questão de ler o livro-texto para que vocês pudessem entender o que significam as prisões de Paulo, tá bom, meus irmãos? Porque, de fato, nós temos clareza de algumas prisões, mas de alguns acontecimentos extras são questionáveis, tá bom? Então, pode ser que realmente Paulo, assim como ficou preso em na cidade de Filipenses, será que ele ficou preso em Éfeso também? Pode ser. Nós não temos muitas evidências, então são questões que são colocadas na mesa, mas que nós não podemos bater o martelo, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta sobre o aprisionamento de Paulo? Uma coisa é fato, meus irmãos. Lembra que há pouco eu falei que Paulo estava em Corinto, e lá de Corinto ele escreve a carta aos Romanos? Agora ele está na prisão. E enquanto ele está preso, o que ele faz? O evangelho não está preso. E glorifica a Deus. Escrevendo obras lindíssimas da prisão. Percebam como Paulo foi memorável.
Enquanto preso, não se auto-vitimava, não desistia, mas perseverava. Domingo eu preguei uma mensagem sobre Caleb. Caleb tinha um outro espírito. Paulo, então, do que dizer dele? Paulo era o discípulo mais próximo que conhecemos de Jesus. Porque agora encarcerado, ele escreve essas cartas magníficas, cheias de teologia, cheias de ortodoxia e repletas de ortopraxia. E ainda, como se não bastasse, pregava o evangelho aos soldados que estavam algemados do seu lado. E ganhou muitos romanos, para a glória de Deus. Notem, meus irmãos, como ele foi um exemplo para nós. Amém? Para a gente finalizar, a carta aos Filipenses é um capítulo, então vamos ler na íntegra aqui, é rapidinho, e a gente termina. Leia para nós, Tomé, por gentileza, Filipenses não, Filemão. Leia para nós, Filemão. Filemão, proprietário de escravos. Filemão, residente em Colossos, tornara-se cristão por intermédio de Paulo. Tu me deves até a ti mesmo, versículo 19. Muito provavelmente isso sucedeu na cidade vizinha de Éfeso, durante o ministério efetuado ali por Paulo. Uma congregação costumava reunir-se na residência de Filemão. Vide o segundo versículo. Os primitivos cristãos não contavam com templos e por isso mesmo se reuniam nas residências de seus membros. Se o número de crentes fosse grande demais para acomodá-los, usava diversas residências. Continua? Pode continuar. Onésimo, o escravo. Um escravo de Filemão, de nome Onésimo, fugira, levando consigo algum dinheiro do seu senhor, e se refugiara em Roma, onde de algum modo entrou em contato com Paulo. Vide as discussões, as páginas 340. No caso aqui é da obra antiga, tá, meus irmãos? Aqui é óbvio que a correspondência mudou, tá? Pode continuar? Acerca do lugar de origem das epístolas aos Efésios e aos Colossenses, escritas ao mesmo tempo que a epístola de Filemão. O apóstolo foi o agente da conversão de Onésimo, tendo-o convencido que, na qualidade de cristão, ele deveria retornar à companhia de seu Senhor e viver à altura do significado de seu nome próprio, porquanto Onésimo significa útil. Vide os versículos 10 a 12. Com grande tato e cortesia cristã, pois Paulo escreveu a fim de persuadir a Filemão não somente a aceitar Onésimo de volta sem puni-lo, ou tirar-lhe a vida, ou usual tratamento conferido a escravos que fugissem, mas também a acolher a Onésimo como irmão caríssimo no Senhor. Vide o versículo 16. Paulo desejava reter Onésimo como um auxiliar. Vide o versículo 13. Tem sido sugerido que as palavras que transandam a confiança, entre aspas, fará mais do que estou pedindo, vide o versículo 21. Dão a entender que Filemão deveria mesmo dar a carta de alforria a Onésimo, mas talvez Paulo estivesse sugerindo apenas que Filemão permitisse que Onésimo se ocupasse do trabalho missionário. Paulo também se comprometeu a pagar a Filemão pela perda financeira causada pelo furto praticado por Onésimo. Entretanto, a menção imediata da dívida espiritual maior ainda de Filemão ao apóstolo convida aquele a cancelar a dívida financeira que Paulo acabara de assumir. Vide os versículos 18 a 20. Glória a Deus. Meus irmãos, a carta é bem objetiva, as lições são muito práticas. Aqui podemos dizer que foi uma defesa de Paulo, já demonstrando o seu posicionamento contra o sistema escravocrata. É óbvio, meus irmãos, o Império Romano funcionava assim. Se Paulo aqui entrasse no campo político, a igreja seria dizimada. Então, ele, guiado pelo Espírito Santo, já mostrou
não só a Onésimo, a Filemon e aos demais irmãos, como que você deve resolver essa tensão. Que Cristo resolve as tensões, que nós somos contra o império escravocrata, mas como Cristo veio nos libertar no mundo espiritual, e naturalmente, quando uma pessoa ela liberta espiritualmente, a sua atitude se torna prática, e essa pessoa, e essa família, e essa comunidade, quando vai se multiplicando, a bola de neve vai aumentando, naturalmente há uma mudança social, pelo poder do Evangelho, que é realmente o poder de Deus. Percebam que Paulo poderia aqui, de uma forma ingênua e de uma forma limitada, arrumar uma briga contra o Império Romano. Ele estaria morto e os cristãos no mundo seriam perseguidos, até porque estavam no Império Romano. Perceba que nem Jesus foi por esse caminho, e muito menos os apóstolos. Por quê? Porque o Evangelho nos liberta de toda algema, e sabemos que a principal algema e o principal guilhão é espiritual. Que mudando esse cativeiro, mudamos a nossa história, mudamos a nossa família, mudamos o nosso povo, o nosso costume, a nossa cultura e o nosso mundo. Foi o que aconteceu com o Império Romano. Alguns séculos passaram e eles se tornaram cristãos. Louvado seja Deus. Aqui é o grande ponto de ruptura de Paulo, mostrando o pensamento contrário a ele. Percebam que recentemente o pastor Ed Renekiewicz, fazendo uma defesa de si com relação a querer fazer uma nova leitura da Bíblia, usou de forma desmedida uma exegese descabida sobre Paulo, falando que ele defendia o sistema escravocrata. Eu não preciso nem gastar tempo sobre essa tolice. Basta ler o texto, o contexto, não só de Paulo, mas de Jesus e dos apóstolos, e chegamos a uma hermenêutica saudável. Tá bom, meus irmãos? Então, né, esse texto é muito lindo. Aqui o nosso livro-texto, ele é diferente. Cito de René, mostrando que um dia ele foi para mim uma referência que eu seguia, mas não mais. Inclusive, eu deixo isso público, não só aqui no nosso seminário, mas na nossa igreja local. Ele é uma pessoa que um dia foi para mim uma referência, não é mais, e eu oro por ele, assim como os demais pastores que estão se enveredando para fazer essa nova hermenêutica, tentando aplicar uma nova interpretação da Bíblia naquilo que não se precisa ser feito. Tá bom, meus irmãos? Nós não pensamos assim, esse seminário não pensa assim, e eu quero estar unido a grupos e ministérios e pessoas que defendem essa boa doutrina, essa boa fé, e que não fazem uma reinterpretação da Bíblia, e que não usam de forma desmedida uma hermenêutica humanista, filosófica, para não dizer diabólica, sobre um assunto que está tão claro nas Escrituras, tá bom? Isso para justificar, por exemplo, né, as novas práticas como normais nessa igreja inclusiva. Quero dizer a você que todas as igrejas bíblicas sempre foram inclusivas. O que nós não concordamos são com práticas que vão contra a palavra. Mas nós nunca fechamos a porta para ninguém. Nenhum bandido, nenhum traficante, nada. Nenhuma pessoa que vive na margem da sociedade, seja ele um dependente químico, seja uma profissional do sexo, ou mesmo uma pessoa homossexual, ou qualquer tipo, estilo. A igreja sempre foi das mais simples, as mais pentecostais, as mais históricas, as mais limitadas, sempre foram inclusivas. Nunca enxotamos ninguém. Pode ver, a igreja ela pode até ter uma certa dificuldade de entender alguma coisa no primeiro momento. Como no passado, os nossos irmãos pentecostais não entendiam a tecnologia e a TV. Hoje já entendem, tanto é que tem TVs. Tá bom, meus irmãos? Então, aqui só para a gente finalizar agora, né, pode ver que essa disposição do livro-texto que eu passei para vocês é um pouquinho diferente, né? Mas o resumo da obra de Filemão é esse, né? O tema é a misericórdia por um escravo fugitivo que se torna cristão. Temos a introdução, que é uma saudação do versículo 1 ao 3, ação de graças por Filemão, do versículo 4 ao 7, apelo em favor de Onésimo, do 8 ao 22, e a conclusão, saudação e bênção
do versículo 22 ao 25. É um só capítulo, né? Então, é muito objetivo, é muito claro, né? Alguém quer fazer mais algum comentário, fazer alguma pergunta sobre Filemão? Alguma dúvida? Ele é bem objetivo, né? E assim a gente vai para Colossenses na próxima aula. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Tudo bem? Fiz questão aqui, irmãos, de demonstrar aqui a minha repulsa por essa nova fala, né? Não só do Ed René, mas também Ricardo Gondim, que também um dia foi referência para mim, não é mais, por causa dessa maneira, né, que eles dizem que a igreja precisa reinterpretar a Bíblia. Não, meus irmãos, nós não precisamos. Nós precisamos seguir a Bíblia. Nós precisamos defender a Bíblia e nós precisamos pregar a Bíblia, porque a Bíblia, como lemos, né, na abertura da aula de hoje, lá o texto de Romanos, vou publicar aqui novamente para todos nós, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o velho Evangelho, que é o novo Evangelho, que é o Evangelho para sempre. Amém? É nesse Evangelho que Deus revela o seu poder, a sua glória e revela o seu Filho. E que Deus nos ajude a continuarmos essa obra que o apóstolo Paulo e os discípulos e apóstolos começaram lá na igreja primitiva, tá bom? Adaptando, sim, a tecnologia, vivendo tudo de novo no que se diz respeito à vida humana, à ciência, tecnologia, né, na engenharia, arquitetura, mas preservando a essência do Evangelho, como Deus nos deixou, tá bom? Amém, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos fechar? Deus abençoe, meus irmãos. Querendo Deus, até quinta. Nos vemos amanhã no nosso culto de oração. Deus abençoe. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. Boa noite, graças a paz. Deus abençoe. Boa noite.